Olá, meus amigos, uma boa noite e um restante de feliz Dia dos Pais para todos vocês que estão aí conosco. Nesse momento, nós iniciamos a reunião evangelística para o batismo da primavera. Você é nosso convidado especial, não saia daqui sem pegar todos os detalhes nesta noite. E nesse momento, eu gostaria de orar com você para darmos início a esta reunião. Curve a sua fronte, pegue a sua Bíblia, deixe do seu lado aí, porque tem algo especial para você nesta noite. Querido e bom Pai, no nome de Jesus, neste momento, nós pedimos autorização para iniciarmos uma reunião evangelística. O homem vai falar, Pai, mas os planos são teus. Que a tua ação neste evangelismo possa alcançar toda a área da região da Associação Rio de Janeiro. Inúmeras pessoas possam entregar a vida a ti, Pai, através deste evangelismo. Habite em nós, capacita-nos, usa-nos poderosamente e nos dê as instruções para este momento especial e crucial na história, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmão Fabiano, boa noite, obrigado pela oração, obrigado aí também pelas boas-vindas. Obrigado você que nos acompanha através do YouTube, seja bem-vindo. É uma alegria tê-los conosco. Essa é a nossa primeira reunião pós-pandemia e agora precisamos aí deixar os nossos projetos tudo alinhados para que juntos possamos realizar esse projeto novamente do nosso trabalho, para que os valentes do Rei possam voltar às atividades aí. Mas nós estamos no Dia dos Pais, eu quero fazer uma meditação com vocês, refletir um pouco sobre esse tema e logo depois, então, vamos falar aí do nosso foco, da nossa meta. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, o capítulo 20, no verso 12. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, o verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honre teu pai e tua mãe. Em geral, nós seres humanos não gostamos muito de lei, de regras, mas hoje nós vivemos baseados em tudo a regra em nossa vida. Tem regra na casa, regras na igreja, regras na escola, regras no trânsito. A nossa vida é baseada de lei. Somos dependentes das leis. Martim Lutero, ele dizia que Deus tem duas palavras ao homem. A primeira é uma expressa no Evangelho e a outra expressa na lei. João Calvino dizia que Deus tem apenas uma palavra, e essa é o Evangelho. E de maneira retórica ele dizia, mas eu não posso esquecer que a lei é a parte séria do Evangelho. A lei é a face séria do Evangelho, dizia Calvino. Os 10 mandamentos, quando nós olhamos e entendemos bem que foram escritos pelo próprio dedo de Deus, entregues a Moisés no Monte Sinai, a segunda vez que Moisés sobe ao Monte Sinai, Deus entrega para ele os 10 mandamentos. Sabemos que Deus, na realidade, ele divide ali um código de ética, um padrão de ética, o meu padrão de ética para com Deus e o meu padrão de ética para com o homem. Nós temos as tábuas da lei de Deus, dividida em duas partes, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o homem. E interessante é que toda a lei de Deus, ela tem um princípio definido. Por exemplo, quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, é o princípio da lealdade, não colocar nada no lugar de Deus. Um dos pais da igreja, da parte da teologia católica, Santo Agostinho, ele dizia que o coração é um trono que cabe unicamente a Deus. E qualquer outra coisa que colocarmos no lugar vai trazer decepção para nós. E é verdade, qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus em nossos corações sempre traz tristezas para a nossa vida.
Então, o primeiro mandamento, ele tem o princípio da lealdade. O segundo mandamento é o princípio da adoração. Só podemos adorar unicamente a Deus. O verbo adorar é um verbo exclusivo e pertence unicamente a Deus. O terceiro mandamento é o princípio da reverência, quando diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão. O que está aí, contido aí? Quando eu prego uma coisa e eu vivo outra, é uma maneira de jogar o nome de Deus por terra. Então, eu tenho que lembrar que quando eu estou na presença de Deus, quando eu digo que eu sou cristão, eu não posso esquecer que a terra que nós pisamos é santa. Reverência para com o nome de Deus. O quarto mandamento, o princípio da dependência, que tem a ver com a guarda do sábado. O quinto mandamento, o princípio do respeito para com aqueles que nos criaram, o pai e a nossa mãe. O sexto mandamento, o respeito para com a vida. Não matarás. O sétimo mandamento, o respeito com o casamento, a pureza do casamento. Não cometerás adultério. Deus protegendo o casamento. O oitavo mandamento é o mandamento do princípio da honestidade. Não furtarás. Deus protegendo os bens do próximo. O nono mandamento é a integridade. É Deus protegendo o nome do nosso próximo. Então, é o princípio da integridade. E o décimo mandamento é o princípio do contentamento. É interessante que Deus começa os 10 mandamentos falando, não terás outros deuses diante de mim. E ele termina dizendo, não cobiçarás nada. Interessante que quando nós olhamos para os 10 mandamentos, encontramos Mateus, capítulo 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas, pastor, o que tem a ver um com o outro? Olha que interessante. O primeiro mandamento, Deus. O último é as coisas. É o que Cristo disse em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas você já percebeu que invertemos os valores? Buscamos as coisas primeiro e, se der tempo, colocamos a Deus. Estamos aí violando os mandamentos de Deus também quando fazemos assim. E o outro detalhe, os 10 mandamentos, eles começam com Deus, terminam com as coisas. Nós fazemos o contrário, mas interessante que a primeira tábua, Deus usa, lembra-te do dia de sábado, no último da primeira tábua. No primeiro da segunda tábua, Deus diz, honre teu pai e tua mãe. Sabe o que é interessante? São os únicos 2 mandamentos que não têm linguagem negativa. Os demais 8 mandamentos, eles começam não, 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 não. 8 vezes. Mas o sábado e honra o pai e mãe é na linguagem positiva. O que isso significa? Existem 2 não no hebraico. Esse advérbio de negação. Existe o não lo e o não O não é o não que Deus abre mão. Por exemplo, Deus disse assim, Moisés, eu não vou perdoar o pecado do povo. Eu vou destruir todos. Aí Moisés ora e Deus não destrói o povo. Este é o não que Deus abre mão. Mas o não dos 10 mandamentos é o não lo. É o não que Deus não abre mão. É o não que Deus não abre mão. Esse é o não incondicional. Então, os 10 mandamentos é o não que Deus não dá jeitinho brasileiro. É assim e acabou. É um não incondicional. E esses 2 mandamentos, sábado e família. Sabe o que eles nos mostram também? Que desde que entrou o pecado no mundo, são as 2 instituições que mais são atacadas pelo inimigo. Quando ele não ataca pelo sábado, ele ataca a família. Sábado e família. Percebe que tudo vai girando dentro dos 10 mandamentos. Observe que na primeira tábua também o mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Na segunda tábua, o primeiro mandamento é honra teu pai e tua mãe. Sabe que na realidade os 2 estão pedindo lealdade. Assim como eu devo lealdade a Deus, que é o meu Criador, eu devo também lealdade aos meus pais, que também são os nossos criadores. Percebe que interessante? A primeira tábua, Deus cobra lealdade a ele. Na segunda tábua, Deus cobra lealdade aos pais. Assim como devemos honra a Deus, devemos também honra aos nossos pais. Quando honramos a Deus, honramos nossos pais. Quando honramos os nossos pais, também honramos ao nosso Deus. Billy Graham, o famoso orador da Igreja Batista, um dos grandes evangelistas, morreu aí há uns 2 anos, há 3 anos atrás, mais ou menos. Uma vez ele foi entrevistado e uma jovem repórter perguntou assim para ele,
Considerando hoje o número de adolescentes que vivem hoje, que mensagens o Senhor acha que deveria ocupar os púlpitos? E ele disse assim: o quinto mandamento precisa ser pregado mais do que nunca. Honre teu pai e honre a tua mãe. Paulo, quando ele escreve a sua carta ao jovem Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz que chegaria um momento da história, nos últimos momentos desta terra, que os filhos seriam ingratos, irreverentes, desobedientes. E nós entendemos que estamos vivendo dentro desse contexto. Um outro detalhe também, que hoje Paulo fala também na carta a Timóteo, que os idosos também seriam negligenciados. Alguém certa vez disse que os idosos são o único grupo de discriminados que um dia eu e você faremos parte. Muitas vezes esquecemos disso. A nossa cultura, ela só corrobora para que os filhos sejam desobedientes aos pais. Novelas, filmes, seriados, tudo isso hoje em literatura tem sido uma gama de materiais inúteis que tem colaborado para que os filhos não honrem seus pais. Algum tempo atrás, aí na região serrana, Fabiana, eu estava visitando uma senhora e o filho dela, de 4 anos de idade, ela dizia assim: pastor, meu filho mente demais. Pastor, eu não consigo, meu menino fala mentira demais. Eu disse: irmã, e o que a irmã deixa ele assistir? Tia Cecel? Ela começou a rir, ela disse: pastor, tia Cecel? Pelo amor de Jesus Cristo, pastor, ninguém aguenta aquilo não. É claro que não. Eu falei: tá bom. Então, que programa você deixa o seu filho assistir? Ela: eu deixo ele assistir o Pica-Pau, eu deixo ele assistir o Chaves. Então, eu falei: tá bom, deixa eu só pegar o Chaves aqui. A senhora está dizendo que o seu filho mente muito, né? Então tá, vamos analisar um pouquinho aqui o Chaves. O Chaves é um garoto órfão que mora dentro de um barril. E ele não tem pai, ele não tem mãe, eu já disse, ele é órfão, mas é um mentiroso de marca maior. Mas ele tem uma amiga que se chama Chiquinha. A Chiquinha, ela tem um pai que se chama São Madruga, e o São Madruga não tem esposa. A Chiquinha cresce no lar onde não tem a presença do sexo feminino. E ele mora de aluguel. E aí tem um homem que se chama Sou Barriga que vai cobrar o aluguel. O pai então pede para a filha mentir, dizendo que ele não está lá. Esse Sou Barriga também tem um filho que se chama Nhonho, que também não tem a mãe. Então é mais um lar destruído. E esses amiguinhos têm um outro amigo que se chama Kiko. O Kiko tem uma mãe que se chama Dona Florinda, que não tem marido também. Então agora o filho cresce sem a presença masculina. Só que ela tem um ficante, que se chama Professor Girafales. Quando ele briga com ela, ele sobe as escadas para ficar com a tia da Polis. A Polis também é uma sobrinha que vive no lar sem o pai, sem a mãe, e vive com a tia. Percebe como que os lares são todos destruídos? E tem a casa 71, que é a casa da dona Clotilde, que carinhosamente é chamada de bruxa do 71, e ainda por cima tem um gatinho que se chama Satanás. Então você percebe que o desenho ou o filme é tudo de bom para as crianças. Ela falou: pastor, misericórdia, eu nunca parei para observar isso. Eu colocava ali, deixava meu menino assistindo, ia fazer comida, lavar as coisas. Você percebe que a nossa cultura hoje, ela é inútil e muitas vezes estamos deixando os nossos filhos assistirem essas coisas. O que mais temos hoje são psicólogos clamando, né? Pais clamando a psicólogos, help, socorro, me ajudem, por favor. Eu já não sei mais o que fazer com meus filhos, são atrevidos, são desobedientes, não querem obedecer de forma alguma, não adianta bater, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra pai, aí no plural, significando pai e mãe, vem do hebraico morim. A palavra morim tem a raiz hebraica moré, que significa professores. Na realidade, nós como pais, nós somos colocados como professores para os nossos. E o primeiro dever que nós, como pais, temos é ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. A primeira coisa que cabe a nós é justamente fazer isso. Nós não temos uma outra função a não ser essa, ensinar a criança o caminho que deve andar. Então, nós temos que representar Deus para os nossos filhos. Então, nós temos por isso Deus nos chama de morim, moré, professores.
Outro detalhe também, que quando nós olhamos para o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, olhando para Levítico 19, verso 3, ele inverte. Ele diz, honre a tua mãe. Por que em Êxodo capítulo 20 ele começa falando de pais, agora ele começa falando de mãe? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, tem um contexto de extrema importância, e isso é algo suplementado por Moisés. Quando o texto diz, honre teu pai, ele está dizendo, o pai é o cabeça do lar, o pai é o sacerdote do lar. Quando ele diz, honre também a sua mãe, ele está dizendo, não se esqueça, ela é a rainha do lar. Ela é uma missionária que tem o maior campo missionário confiado ao ser humano. Porque enquanto o pai está na labuta trabalhando, ela tem o dever de prepará-lo para as mansões celestiais. Isso está no livro Orientação da Criança. Agora, quando diz, honre teu pai e tua mãe, a palavra honrar, ou o verbo honrar, vem do hebraico kavod. E kavod significa temer, reverenciar. Perceberam o que Deus está dizendo? Eu tenho a obrigação de temer, de reverenciar os meus pais. Temer aqui é traduzido como reverência. Reverência significa não tomar o lugar, e hoje o que mais temos são filhos se assentando na cadeira de destaque, dizendo, o senhor não sabe o que fazer, sou eu que mando. Significa não manipular os pais, significa não diminuir o papel dos pais. E no antigo Israel, havia leis que filhos que desobedecessem os pais, eles deveriam morrer à pedrada. O livro de Êxodo 21, capítulo 21, verso 15 e 17, diz isso. Deuteronômio, capítulo 18, verso 21, diz que aquele que amaldiçoa a figura paterna ou materna deve morrer à pedrada. E Provérbios, capítulo 20, verso 20, diz que a lâmpada de muitos filhos são apagadas antes da hora, por serem irreverentes aos pais. Sabe o que isso significa? Que muitos filhos foram levados cedo para a morte por serem irreverentes, por serem desobedientes aos pais. A lâmpada foi apagada antes da hora. É por isso que o quinto mandamento é acompanhado de uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. A palavra aqui, o verbo prolongar, não tem a ver, muitas vezes, com o tempo de vida, mas com a qualidade de vida. Há uma bênção especial para um filho e para uma filha que honra os pais. Deus está dizendo, eu vou proteger você, eu vou promover para que você possa ter um bem-estar físico, mental e espiritual, porque honrando os pais, honramos a Deus, e honrando a Deus, honramos os pais. Percebe como que o mandamento é ligado a outro? Vocês se lembram que, antigamente, eu cheguei a viver um pouco dessa época, eu tenho 42 anos, nós íamos para a casa dos nossos avós almoçar nos dias dos pais, vocês se lembram disso? E aquela mesa aqui, toda a família ali reunida, era muito gostoso. E eu ouvi uma história uma vez de Max. Max, ele tinha esse hábito, todos os domingos, dia dos pais, ele se reunia numa grande mesa e ali ficava toda a família, só que o pai de Max já estava bem idoso, ele tremia bastante, ele não conseguia segurar os talheres e os pratos, e os netinhos ali, os bisnetos, ficavam zombando, ficavam rindo daquela situação, e até que o pai de Max tentou segurar o prato caiu no chão e quebrou. E aí, Max levantou irado e disse, pai, vai para o quarto. Levou o pai para o quarto e disse, a partir de hoje, pai, o senhor não se assenta mais à mesa para comer conosco. A partir de hoje chega, pai. O senhor não consegue colocar comida na boca, o senhor deixa o prato cair. Pai, que nojeira. A partir de hoje, o senhor não se assenta à mesa mais conosco. E o filho, então, fez um prato de madeira, e ele levou o prato de madeira para o pai e disse, pai, aqui vai ser o seu prato agora até que o senhor morra. O pai chorou bastante aquele dia, trancado no quarto. No outro dia, Max, chegando do trabalho, ele percebeu que piscina. E quando ele entrou lá, estava o seu filho mais velho fazendo um prato. Ele perguntou, filho, o que é isso? Pai, estou fazendo um prato para o senhor. É mesmo, meu filho? Mas por quê? Pai, já já o senhor vai ficar tão velho quanto o vovô. Então já estou preparando um prato também para presenteá-lo. Ele entendeu o recado. Ele foi até o quarto, ele abraçou o pai e disse, pai, me perdoa. Quantos pratos eu quebrei quando era criança? Quantas coisas eu te dei prejuízo quando era criança e o Senhor nunca me cobrou. E hoje o Senhor depende de mim, deixou um prato quebrar. Ontem eu fiz esse papel feio para com o Senhor. Me perdoe. Sabe, amigo, uma vez eu vi uma frase no caminhão que dizia assim, damos flores
para os mortos e espinhos para os vivos. Temos que aproveitar enquanto temos os nossos pais vivos. Temos que aproveitar que temos eles hoje. Você ligou para o seu pai hoje, se você tem ele, ou você mandou para ele dizendo, eu te amo, me perdoe se falei para contigo. Sabe, amigo, quando for para a sepultura não adianta nada. Temos que fazer enquanto eles estão vivos. Pois a Bíblia diz, para a sepultura, para onde vais, nada podereis fazer. Então aproveite hoje, é um domingo especial, é o Dia dos Pais, temos a alegria de celebrarmos com eles. Então aproveite, nós vamos orar nesse momento. Eu vou pedir o meu amigo Gilead que possa orar nesse momento. Gilead, está presente aí? Que ele possa orar aí pelos pais, que ele possa orar por você, e logo depois, então, nós abriremos a pauta, então, da nossa reunião. Que Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento. Gilead, ore conosco, por favor. Acredito que o Gilead não esteja ouvindo. Então, Fabiano, ora, por favor. Ok. Querido e bom Deus, em o nome de Jesus, nós te agradecemos em primeiro plano pelo Senhor ser o nosso Pai, Pai Celestial, aquele Pai que doou a vida pelos seus filhos aqui na terra, entregando o seu único filho, da mesma espécie, para morrer por nós na cruz. Antes de nós agradecermos a Ti pelos pais que cada um aqui recebeu na terra, nós agradecemos a Ti por ser o nosso Pai que nos protege, nos guarda, e a cada erro e arrependimento nosso, nós pedimos perdão, e o Senhor está pronto a nos perdoar. O Senhor não deu o que nós merecemos, o Senhor deu o que a gente precisava, que era a salvação. E neste momento, Pai, eu venho te agradecer por cada pai que o Senhor nos deu aqui na terra, para cada um desses teus filhos que estão ouvindo neste momento, tanto no YouTube quanto no Zoom, e também se tiver pelo Facebook. Ó, querido Deus, que cada filho possa ser grato pelo pai que recebeu. Não importa o que ele tenha feito, Senhor. Trabalhe no coração de todos para que haja respeito, para que honre seu pai e sua mãe, não importa as circunstâncias. E, Pai querido, conforte o coração daqueles que perderam seus pais antes ou durante a Covid. Dê tranquilidade, paz, e a esperança todos os dias de que o Senhor vai voltar e esta saudade vai passar, porque vai haver um grande encontro. Obrigado pela mensagem, Senhor, através do teu filho, o pastor Patrick. E agora, Senhor, dirija esta reunião em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fabiano. Amigos, fizemos essa meditação para não poderíamos deixar passar em branco uma data tão especial quanto essa. Vivemos aí um momento delicado durante aí 5 meses com as nossas igrejas praticamente todas fechadas. Agora, aos poucos, com a abertura da nossa igreja, as retomadas. A primeira coisa que nós temos sofrido aí com respeito ao retorno é convencer muitos irmãos de voltarem à igreja. Sabemos aí que tem toda a restrição, mas sabemos também que há um viés ideológico aí por trás disso, do fique em casa, e nós sabemos que estamos aí dentro de um mês especial para a igreja, o mês de setembro, é um mês aí chamado Batismo da Primavera. Nós não vamos trabalhar com uma data específica, como os demais anos, porque agora há uma proposta de termos o mês de setembro como mês de evangelismo.
Então, como a igreja está retomando agora, pouco a pouco, os seus cultos, qual é o nosso sonho? De termos campanhas evangelísticas em todas as nossas igrejas. Sabemos que não é possível nas 159 igrejas, mas se cada distrito, dos 28 distritos que nós temos, se conseguimos realizar entre 1 a 2 campanhas de evangelismo, eu tenho certeza que nós seremos ricamente abençoados. Sabe por quê? Ficamos 5 meses com portas da igreja fechadas e batizamos quase 300 pessoas. Foram batizadas sem congregarmos, sem termos cultos de portas abertas. As pessoas ligavam para a associação, as pessoas ligavam para o meu escritório dizendo assim, pastor, eu preciso ser batizado. Elas entenderam esse contexto de pandemia e entenderam que precisavam agarrar-se a Deus. Amigos, nós sabemos que essa pandemia ceifou a vida de muitos, mas ela abriu a porta de coração de vários também, para que eles pudessem aceitar o evangelho. O maior problema hoje é que nós caímos dentro do mundo de lives, e muitas pessoas hoje só querem ficar assistindo lives, e não querem mais saírem de casa. A gente sabe que ainda tem um padrão, mas eu não posso esquecer de um detalhe. Os shoppings já estão cheios, as lojas já estão cheias, a fila da Caixa Econômica Federal está cheia. Outro dia, Correias ali, na Praça de Correias, montaram ali um plantão ali para fazer o teste de Covid, a distância ali era mais ou menos 20 centímetros um do outro, né, Fabiano? E uma fila quilométrica também. Então, o vírus, na visão de muitos, ele só está na igreja, né? Ele não está no supermercado, ele não está na casa lotérica, ele não está no shopping, ele não está nas ruas, e a gente precisa entender que não é bem assim também. É claro que a gente precisa trabalhar dentro dos padrões de prevenções. A associação, ela trabalhou e corroborou com todas as igrejas, para que todas as igrejas possam ter ali o termômetro, para que as igrejas possam ter o álcool gel. Se talvez não chegou aí, procure o seu pastor, porque o nosso tesoureiro, ele conseguiu todos pudessem ter um incentivo a mais aí para que a igreja possa estar aí precavida e toda protegida dentro aí do protocolo exigido pelos governantes, ok? Então, assim, qual é o nosso foco? A semana oficial de evangelismo que os pastores estarão envolvidos é do dia 19 ao dia 26 de setembro. 19 a 26. Há um pedido da divisão sul-americana. Aquelas igrejas que habituaram-se em lives, que façam também essa semana online, ao mesmo tempo que ela está presencial, que ela transmita também as mensagens que estão sendo pregadas nela lá. E cria aí, quem sabe, um link, cria aí um mecanismo para que aquelas pessoas que estarão ali no chat, ali, conversando, dialogando, então isso é de extrema importância, que tenha alguém acompanhando os canais da igreja, de redes sociais. Para quê? Para que ele possa interagir ali com as pessoas, pegar o contato e no outro dia estabelecemos aí um call center na igreja para que essas pessoas possam ser contactadas, ok? Essa é um pedido que está vindo da divisão sul-americana para que essas pessoas também possam ser assistidas, já que várias igrejas criaram aí o seu canal no YouTube, através do aplicativo Zoom também. Então, muitos têm assistido, mas não sabem o que fazer quando é feito o apelo. Então, a gente precisa montar uma estratégia com respeito a isso. Agora, qual é o nosso papel como valentes do rei? Eu preciso saber quem está disponível para fazer conosco essa semana, do dia 19 ao dia 26. Eu, como departamental, eu estarei fazendo de tudo para que você possa chegar à igreja. Por exemplo, tem o Fabiano, já levantou a mão ali, amém? O Fabiano, ele mora em Petrópolis. Toda a locomoção dele ali, o translado, eu estarei arcando, tá bom, Fabiano? Estarei pagando as passagens, um momento aí para ele lanchar também e tal. Então, isso vai ser pela conta do meu departamento. A igreja, ela não vai ter nenhum custo com respeito a isso. Então, podemos montar uma lista lá no grupo, Fabiano, ok? Com os nossos evangelistas, porque agora está na hora da gente ter o contato pessoal. A live foi de extrema importância,
mas agora é a hora de ter o contato pessoal com essas pessoas. E tem muita gente no Vale da Decisão, viu, irmãos? Tem muita gente buscando a igreja, tem muita gente clamando por batismo. A Novo Tempo enviou listas para a gente aí atualizada, com muita gente mesmo pedindo aí, ó, eu quero ir para a igreja, mas a igreja está fechada. Eu fui na quarta, estava fechada. Eu fui no sábado, estava fechada. Eu fui no domingo. Essas ligações é todos os dias na associação. Clamando por Deus, clamando para se entregarem a Cristo Jesus. E é agora esse momento que nós temos aí como valentes para resgatar essas pessoas. Então, amigos, eu quero contar com vocês. Vou pedir que o Fabiano possa me ajudar lá no grupo, nosso coordenador aí, então, tá? Fabiano, Gileade, Serjão, que a gente possa entrar lá no grupo e colocar, ó, eu estou disponível na semana do dia 19 a dia 26 de setembro. Pastor, eu posso fazer sexta, sábado e domingo. Pastor, eu não posso fazer a semana cheia, mas posso pregar dia tal. Então, vamos trabalharmos aí juntos para que a gente consiga ter aí uma representatividade dos valentes em todas as igrejas do nosso distrito, amém? Eu quero contar com vocês aí dentro disso. Nós não podemos alugar uma quadra, nós não podemos reservar uma escola para fazermos um grande batismo, porque ainda não é permitido uma grande aglomeração assim. Mas dentro da igreja, dentro de toda aí a restrição, podemos ter festas batismais, tudo bem? O que não podemos fazer é uma celebração em grande escala, como fazíamos no passado. Mas isso não impede de celebrarmos aí na igreja que estaremos fazendo aí a nossa colheita. Tá bom? Quando nós devemos começar já? Agora. Nós já estamos em agosto, já estamos caminhando para o terceiro sábado do mês de agosto, então nós temos aí um pouco menos aí de um mês para que a gente já possa se preparar. Qual é o tema? O tema deste ano é o mesmo do ano passado. É a maior esperança, ok? Não tem tema engessado. É você que vai escolher o que pregar, é você que vai escolher a maneira que vai conduzir o evangelismo, porque vai ser baseado da mesma forma do ano passado. A distribuição de livro vai ser no dia 31 de outubro, o nosso Impacto e Esperança, e é o tema do livro também, A Maior Esperança, do pastor Luiz Gonçalves, ok? Então, o tema Maior Esperança não vai vir sermão pronto, como o ano passado, porque eles acharam melhor que cada um tenha a sua liberdade em pregar o seu sermão, ok? Então, alguma dúvida, alguma pergunta relacionada aí à nossa semana? Diga lá, Fabiano. Pastor, está me ouvindo? Claro, perfeito. A gente precisa ter um parâmetro aqui agora. Primeiro, o número de igrejas que vão estar disponíveis para que a gente possa dividir aí o grupo de evangelistas. Certo, então vamos lá, a primeira resposta. E facilitar bem a área de ação, entendeu? Para o deslocamento. Eu, aqui de Petrópolis para o Rio de Janeiro, a gente está tendo dificuldade de deslocamento ainda. Seria possível a gente ficar aqui dentro da região, entendeu? Isso. O nosso objetivo... Deixa eu só responder a primeira pergunta. O presidente, Marcos Aguiar, nós nos reunimos terça-feira passada, foi a nossa primeira reunião presencial, depois de 5 meses, e a fala dele foi justamente essa. Todos os distritos terão evangelismo. Ele usou esta palavra, os pastores são obrigados a fazerem. Essa foi a fala dele. Tá? Ele falou, ó, chega agora de mamata, vamos evangelizar. Então, todos os distritos vão realizar o evangelismo. Então, como a gente sabe essa questão de translado, Fabiano, ainda está aí dentro das restrições, o que nós queremos? Por exemplo, você fica aí na região serrana mesmo, ok? Vamos ver aí direitinho uma igreja que, de fato, vai estar preparada para que você tenha aí, no caso, também o Jefferson, né? Que é valente aí em cima também. Então, para que a gente possa criar uma mobilidade, mas que uma igreja também esteja pronta para recebê-los. Tenho aqui a região leopoldinense,
temos aqui a região da Guanabara. Então, vamos também, ok, trabalhar dentro dessas áreas. O que eu preciso saber? Quantos estão disponíveis? Quando eu ter a relação dos valentes disponíveis, eu vou entrar em contato com os pastores para que a gente possa montar estratégia para receber vocês. Porque a minha linguagem com eles vai ser a seguinte: não é semana de oração, é semana de colheita. Valente não faz semana de oração, valente faz evangelismo. Porque tá um modismo agora, eles querem convidar a gente para fazer semana de oração. A gente não faz semana de oração, nós somos evangelistas. Nós vamos para colher almas para o reino de Deus. Ou, tá ok, pastor, não tem, então vamos fazer um evangelismo de plantio. Ok? Vamos lá, vamos preparar a igreja. Mas o foco é colher. Ok? Mais alguma pergunta? Tranquilo. Agora, quanto à preparação, a gente sabe aí que precisa de um campo bem trabalhado para o sonho que nós temos. Sim. Eu sei que a gente está com uma dificuldade, 5 meses de portas fechadas, mas o senhor bem disse aí que tem pessoas que estão sedentas esperando as portas abrirem, e a gente precisa de um panorama de como estão as igrejas. Isso aí precisa ter um feedback muito rápido, depois que nós tivermos a lista, dos pastores com o representante local ali, que vai ser o nosso link. Entendeu? Certo. Porque tem pouco tempo de raio de ação. Então, se a gente demorar a fazer uma lista, nós também temos a demora de ter o contato com a igreja local. Então, qual é o plano? Que eu venho fazer agora. Qual é o plano? O plano é o seguinte: quando eu ter essa lista em mãos, nós vamos ter uma outra chamada de Zoom já com esses pastores. Ok? Correto. Quando eu tiver a lista em mãos, aí eu farei, então, essa convocação valentes com os pastores no Zoom, e aí nós vamos dialogar aí a respeito do evangelismo, como que a igreja está sendo montada, tudo direitinho. Beleza? Então, quanto mais rápido a lista ficar pronta, melhor para a gente. Um pedido que eu venho fazer aqui agora, é para todos os evangelistas que estão nos ouvindo, que deem o seu nome ou não em menos de 24 horas. Isso aí. Nós temos aí menos de 24 horas, até meio-dia, 1h da tarde amanhã, para nós definirmos a lista, para não atrasar mais esse fechamento. Ok, pastor? Você pode fazer a chamada aí? Maravilha. Esse aí. Ok, amigos? Então, nós temos aí, foi colocado aí pelo nosso coordenador, nós temos aí 24 horas para montarmos essa lista, porque quanto mais cedo termos em mãos, mais rápido vamos resolver esse assunto aí, para que você, evangelista, possa ter um feedback, para onde vai, quem é o pastor, como que a igreja está sendo preparada, quantos interessados tem, ok? Então, eu conto aí com vocês. Mais alguma pergunta? Já o André colocou aqui Nascimento, pode colocar meu nome? Já pode colocar sim, André. Já pode colocar, pode lançar aí no grupo, tá bom? Gileade, diz aí, levantou a mão? Beleza, meu pastor. Só para dizer que estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, tá ok? Sim, sim. Para os irmãos que estão nos assistindo, que é diretor do Ministério Pessoal ou coordenador de evangelismo de sua igreja, pode fazer pergunta que a gente responde por aqui. Maravilha. Ok, obrigado, viu, Gileade? Mais alguém? Alguma dúvida com respeito aí à semana de evangelismo do dia 19 a 26 de setembro? O nosso sonho era que todas as igrejas pudessem estar realizando esse evangelismo. Sabemos que não é possível, mas não custa nada sonhar. Diga lá, Fabiano. Acabei de olhar aqui no YouTube. Caxambi está pedindo um evangelista. Caxambi. A irmã até entrou em contato comigo ontem também. Ela mandou um zap. Ok. Caxambi.
Então, vamos aí juntando os nomes aí, ok? É o pastor Leandro, ali. Olha, Santa Cruz tem uma classe, a igreja está aberta a todos os cultos, e uma classe bíblica de Apocalipse Serjão, diga para todos os nós aí como domingos. é que está a questão do valor. Tem que habilitar o seu áudio. Isso. Faz a pergunta de novo, pastor, por gentileza. Claro, Serjão. Como é que está a questão aí do Valente ao Extremo? Tem alguma noção? Cabo Verde? Como é que tá as falas aí? Pastor, primeiramente, boa noite a todos. Feliz Boa Dia noite. dos Pais. Nós estamos aguardando até um posicionamento do pastor Natalino Martins, aonde ele ficou de nos dar uma resposta, porque, a princípio, eles haviam assumido a responsabilidade de fazer toda a cobertura financeira quanto à hospedagem de cada valente, translado para que pudesse ir e voltar das igrejas, mas logo de imediato entrou a pandemia e, como o senhor sabe, né, as associações estão sendo orientadas a ter um gasto limitado, gastar somente estritamente o necessário, não que o evangelismo deixe de ser, né, de grande importância, mas eles estão segurando um pouco. E eles nos pediram o seguinte, para que a gente pudesse arrumar alguns patrocinadores, e lá também eles estariam arrumando alguns outros patrocinadores para que pudesse estar se realizando, né, a nossa ida até Cabo Verde. Mas aí eu entrei em contato com o Gilead e nós ficamos de resolver o seguinte, para realmente poder ver com eles o que eles teriam para nos oferecer hoje, para que a gente pudesse fazer a campanha aqui, onde eu já fiz contato com algumas pessoas, né, que se prontificaram a nos ajudar, juntamente com alguns empresários, para que a gente pudesse levantar o valor, já que Cabo Verde falou que eles teriam lá uma despesa entre 5 a 6 mil dólares, o que hoje daria em torno de 30 mil reais, né? Então, eu acredito que, ainda que comece uma campanha agora, nós conseguiríamos levantar não só esse valor, mas um pouco mais até, para que pudesse ajudar algum dos participantes a nível de passagem. Porque a passagem, até antes de pandemia, nós estávamos fazendo um levantamento e nós encontramos passagem de ida e volta até R$ 1.600, R$ 1.800, porque não estaria, vamos dizer, um valor tão alto quanto foi para Angola, né? Então, eu ainda acredito, né, que nós poderemos realizar esse evangelismo. Por mais que pareça não possível, eu ainda acredito que nós vamos realizar. Então, nós estamos aguardando agora o último posicionamento do pastor Natalino para que a gente possa sentar, fazer uma reunião, né, online, juntamente com ele, para que a gente possa dar a arrancada principal aqui a nível de campanha. Inclusive, eu já comecei a pegar algumas fotos, já falei com o Gilead para que a gente possa montar um panfleto, porque nós vamos trabalhar com esse panfleto agora, mediante as igrejas abrindo, para que a gente possa já fazer essa campanha, levantar os recursos e acreditarmos, como foi para Luanda, que através de muito sacrifício aconteceu, agora também não será diferente, né? Inclusive, teve alguns evangelistas, Sérgio, mas será que é vontade de Deus? Eu falei, vontade de Deus é. Agora, cabe a cada um de nós também fazermos a nossa parte, porque a gente não pode ficar como sertanejo, esperando um tempo bom.
Nós temos que trabalhar mesmo mediante as dificuldades que nos cerca agora no momento, porque eu tenho certeza que o que faltar, Deus vai inteirar. Amém. Então, esse é o meu posicionamento. Inclusive, eu tenho uma preocupação muito grande com a abertura da igreja. Eu falei com o meu pastor que a gente estaria organizando tudo para, em setembro agora, primeiro sábado, já está reabrindo, mas aí na reunião de ancião ontem, nós tivemos a oportunidade e ficamos sabendo, né, das campanhas que tem que começar agora, né, os livros que ele entregou para cada igreja do distrito. Nós já vamos começar a trabalhar em cima disso essa semana, entendeu? Então, há essa preocupação, mas eu acredito que as igrejas vão voltar com força total, ainda que com dificuldade. Eu acredito que vamos ter bom êxito, assim como o senhor acabou de falar, né, que mesmo mediante a pandemia, o número de batismo foi expressivo, né? E eu acredito que nós teremos como desenvolver essa etapa satisfatoriamente dentro do evangelismo. Ok, Sérgio, Ok? obrigado aí pelo feedback, viu? Ok. Estamos orando aí. Aqui. E com o Valente ao extremo aí. Mais alguma pergunta aí relacionado ao mês de setembro, do dia 19 ao dia 26? Não? Então, nós vamos encerrar a nossa reunião. O Gileades está ao vivo agora, apareceu aí. Gile, encerra então com uma oração, amigo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Serjão. Obrigado aos demais, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook também. Então, prepare a sua igreja, prepare-se também para que possamos ter aí um mês de setembro abençoado, com festa na terra e festa no céu. Amém? Gile, contigo, amigão. Ô, pastor, quanto uma questão aqui que foi levantada no YouTube antes de fazer oração. Um amigo perguntou, é o Leandro do Caxambi, como ele tem acesso à listagem dos membros dos alunos da Escola Bíblica da Novo Tempo. Eu sei que Caxambi é Meier, né? Distrito do Meier. Lá o Valente Reginaldo, ele tem acesso a essa listagem, ele pode passar para o Leandro, ou o Leandro ele pode pedir para o pastor. Em último caso, ele pode pedir a Márcia, né? Essa justamente, pode pedir a minha secretária. Tá ok. Mais alguma coisa aí nesse sentido? Que o senhor pode falar? Não, lá é o pastor Baeço, então, né? Achava que pertencia ao distrito de Manguinhos, né? Caxambi, então, pertence ao distrito de Meia, pastor Baeço. Qualquer coisa, é só pedir o pastor Baeço para pegar lá na associação a listagem. Já temos toda a listagem atualizada da Associação Rio de Janeiro. Tá ok. Só pedir, ok? Ela entrega impresso, em PDF, pode mandar pelo Zap também. Vamos orar? Vamos sim. Aos amigos que nos acompanharam aí, eu quero agradecer no Facebook, no YouTube. Depois vai ter a gravação aí do treinamento. Para quem não assistiu tudo, pode ir lá na página dos Valentes do Rei no Facebook ou acessar o YouTube lá no nosso canal e pegar o treinamento lá, passar para o seu diretor do Ministério Pessoal, para o seu ancião, e a gente está à disposição. Vamos orar então. Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor nos reuniu aqui em teu nome, Pai. E acreditamos que o Senhor esteve presente conosco até o momento, enviando os teus anjos a fim de nos auxiliarem, enviando o teu Santo Espírito a fim de iluminar a nossa mente. Está aí o desafio, Senhor, bem à nossa frente, uma missão que precisamos cumprir, e é uma missão que vai ser cumprida porque teu Santo Espírito está no controle de tudo, está direcionando, mas queremos ser cooperadores seus, Pai, nessa evangelização, nessa missão de salvar pessoas para o reino de Cristo.
Então, use a cada evangelista, Pai, a cada diretor de ministério pessoal, a cada liderança de igreja que vai se abrir, Senhor, para receber esse evangelismo, e que teu nome seja exaltado, Pai, glorificado, e almas sejam salvas em nome de Cristo Jesus. Abençoe a cada líder, Pai, dando força, disposição, sabedoria para conduzir esse evangelismo. Seja com o pastor Patrick na condução do evangelismo e do ministério pessoal em nossa associação e também com a sua liderança, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amigos, um forte abraço, então, e obrigado.